Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, depois da primeira vitória no campeonato estadual, o Cruzeiro agora pensando no jogo de sábado diante do Uberlândia, a venda de ingressos pode melhorar bem, hein? Estreia dos titulares na temporada. Vamos ver o que vai fazer o técnico Tite. Gerson vai para esse jogo ou vai ficar para outra semana? E Matheus Pereira, finalmente as partes chegaram em um acordo verbal. A renovação está apalavrada, ainda não assinada. Vamos trazer detalhes importantes disso. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, o clima bem leve depois da vitória da garotada diante da equipe do Tombense. O Cruzeiro somando os primeiros 3 pontos no Campeonato Mineiro. E agora tem um compromisso diante do Uberlândia no sábado, às 18h30 no Mineirão. Aliás, bora comprar ingresso. O Cruzeiro soltou a parcial aí de mais de 20 mil, previsão de público de 40 mil torcedores e tem que ser pelo menos isso, hein? Porque os titulares estarão de volta. Qual time vai escalar o técnico Tite? A gente não sabe, mas os titulares que estão treinando desde o dia 5 estarão à disposição para esse jogo diante da equipe do Uberlândia. Até por isso, alguns garotos retornaram para a Copinha, de Uberlândia seguiram para Rio Claro, onde o Cruzeiro enfrenta o Santos nesta sexta-feira pela fase de mata-mata da Copinha. O time do técnico Myron aí fazendo uma grande campanha e agora reforçado de Nicolas, lateral direito, William, lateral esquerdo, Kaique Luiz, zagueiro, Juan Gabriel, meia, Ryan Leles e Fernando, atacantes. É um Cruzeiro aí buscando vaga na próxima fase da Copinha. Então, teremos os titulares no sábado, às 18h30, no Gigante da Pampulha. Hoje o Cruzeiro deu sequência aí à preparação dos titulares para sábado. O técnico Tite, que vai contar aí com quase todo mundo à disposição. Aí tem a questão de Vidalba e Sinisterra fazendo uma mini pré-temporada. O Matheus Henrique ainda se recuperando no departamento médico do edema que teve na panturrilha, e o Neisser Villarreal, boa notícia de hoje, fez corrida no campo, tem boa chance aí de retornar já no meio da semana que vem. Para sábado ainda não, mas no meio da semana que vem ele pode ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. O jogo é também no Mineirão no meio da semana. Aí no outro final de semana tem o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. Por falar no jogo de sábado, diante da equipe do Uberlândia, o torcedor está perguntando sobre o Gerson. E aí temos 2 pontos importantes a respeito do Gerson, contratação aí mais cara da história do futebol brasileiro. Claro que o Flamengo está aí tentando contratar o Paquetá, mas até então é o Gerson. E se o Flamengo fizer também, tá tudo certo, cada um com o seu. Mas o Gerson vem treinando parcialmente com o grupo. E, além dessa questão física, o Gerson tem a questão de regularização. O bid dele ainda não saiu. Tem os trâmites aí para resolver com os russos. Claro que é um processo mais demorado. O Gerson só foi ser anunciado aí no final da semana passada, né? Então tem todo o trâmite de documentação e tudo mais. E aí o Cruzeiro, com certeza, se não finalizar isso até esta sexta, na outra semana a documentação estará regularizada e o Gerson podendo estrear. Então, acho que para este sábado ainda não teremos o Coringa, mas para a semana que vem, aí não sei se para o jogo com o Democrata ou se para o jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, mas na semana que vem o Gerson vai ficar à disposição do técnico Tite para fazer a estreia. E aí, claro, né, terá uma condição legal para o duelo diante da equipe do Botafogo, que é a estreia na Série A no Campeonato Brasileiro, dia 29 de janeiro, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, o Engenhão.
Mas a principal informação do dia tem a ver com Matheus Pereira. E, finalmente, as partes chegaram em um acordo verbal. A renovação de Matheus Pereira está apalavrada. O novo contrato, que será redigido e assinado, ainda não foi assinado. O novo contrato vai até o final de 2028. O Cruzeiro fez um esforço muito grande. A gente tinha trazido na semana passada uma oferta aí para que o Matheus Pereira se torne um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Hoje até em entrevista à Band lá em Uberlândia, o Pedro Lourenço falou sobre esse esforço da diretoria, porque entende que o Matheus Pereira merece, por tudo que ele demonstrou aqui no Cruzeiro. Vai ter, sim, pagamento de luvas também. Agora, o que a gente pode destacar aqui é que o Matheus Pereira, ele, em momento algum, topou abrir qualquer outra negociação, e a informação que a gente tem é que alguns bons clubes procuraram, porque o Matheus Pereira, ele fica sem contrato no meio do ano, então ele já poderia assinar pré-contrato. E aí, por exemplo, os clubes estão pagando aí valores absurdos para contratar jogador, né? Quanto um clube pagaria para contratar um Matheus Pereira? 15 milhões de euros? 10 milhões de euros? Então, isso é um valor que determinado clube poderia oferecer através de luvas, já que ele sairia livre aqui do Cruzeiro. E a informação, repito, é que algumas equipes procuraram. Não vou entrar aqui em nome desse ou daquele, mas o Matheus Pereira sempre foi firme com o staff, dizendo o seguinte: a prioridade é renovar com o Cruzeiro, está muito feliz, adaptado, família feliz, sem aquela ideia de... Naquele momento, galera, eu já falei sobre isso aqui também na Samuca TV. A história de ir para a Europa era porque os movimentos que estavam sendo feitos no Cruzeiro eram para uma saída do Matheus Pereira. Então, a relação dele com todos ali no Cruzeiro hoje se transformou também, depois de tudo que todo mundo acompanhou e todo mundo sabe, né, como que as coisas foram conduzidas. Então, o Matheus muito feliz, adaptado, vivendo aí um grande momento, tecnicamente falando, e deixou bem claro ao seu staff que só conversaria com outra agremiação, com outra equipe, se esgotasse toda a possibilidade de renovar com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro fez um esforço muito grande do lado do Cruzeiro e o Matheus Pereira não quis abrir negociação, abrir leilão no mercado para tentar esse ou aquele valor e etc. Deixou claro que a prioridade era ficar no Cruzeiro e é o que vai acontecer. A expectativa é de que o contrato seja assinado até o início da semana que vem e o atleta terá aí o anúncio do novo vínculo. Até dezembro de 2028, as partes chegaram neste acordo e está todo mundo bem feliz pelo que a gente conversou. Nos últimos dias a gente estava trazendo aqui a informação com muita cautela, com muita responsabilidade e hoje já existe isso aí, já tornou-se público, né? Inclusive a Raíssa Simplício foi a primeira a comentar sobre e conversando com outras pessoas também, né? Até então existia ali uma precaução, uma cautela e hoje com quem eu conversei de todas as partes possíveis aí na história, tá todo mundo com o mesmo discurso, né? Que agora a renovação finalmente vai para o papel e será assinada pelo nosso camisa 10, Matheus Pereira. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!